Capítulo 2. O silêncio foi interrompido pelo som suave da voz do pequeno Rafael nos braços de Clara. Ele começou a se mexer, os olhos ainda pesados de sono, mas curiosos o suficiente para espiar o ambiente. Mamãe, fome, ele murmurou, a voz doce e arrastada. Clara tentou sorrir para ele, mas o nervosismo ainda estava estampado em seu rosto. Eu sei, meu amor, já vamos comer algo. Sua voz saiu um pouco tremula, mas cheia de ternura. Ela o colocou no chão com cuidado e ele tropeçou até a mesinha no centro da sala. Ele estava com o cabelo desgrenhado e vestia um pijama com pequenos desenhos de animais. Tem comida na cozinha? Falei tentando oferecer algo útil enquanto minha mente trabalhava sobre o que estava acontecendo. Eu trouxe algumas coisas na bolsa, Clara respondeu, apontando para a mochila que ela estava usando antes e eu nem tinha reparado. Ela abriu e tirou uma pequena embalagem de biscoitos e um suco de caixinha. Rafa pegou o biscoito com as mãos pequenas e começou a mordiscar, sentado no tapete da sala. Ele olhou para mim e sorriu, um sorriso puro e sem qualquer traço de preocupação. Tia King, ele disse com a boca cheia, apontando para o meu celular de jogo? Eu sorri, balançando a cabeça. Não é hora de jogo. Ele fez bico, mas logo voltou sua atenção para os biscoitos, como se todo o resto do mundo não existisse. Clara suspirou e passou a mão pelo cabelo, claramente tentando se recompor. Kim, precisamos pensar no que fazer. Não podemos ficar aqui sem saber o que está acontecendo, e se as coisas piorarem? Olhei para Clara, depois para Rafa que parecia alheio à atenção. Ela está certa, precisamos de um plano e rápido. Olhei novamente para Rafa, que agora empilhava pedaços de biscoito em uma tentativa desajeitada de construir uma torre. A cena era tão inocente que tirou um sorriso verdadeiro do meu rosto. Não podemos simplesmente esperar o que quer que estivesse acontecendo lá fora nos alcançar. Certo, precisamos pensar, respondi, tentando manter a voz firme. Você trouxe tudo o que podia da sua casa? Só a mochila, Clara disse mordendo o lábio, inquieta. Eu saí rápido depois do que vi pela janela, nem pensei direito. Fiz um gesto para que ela me seguisse até a cozinha. Rafa, distraído com seus biscoitos, ficou no tapete. Assim que estávamos fora do alcance auditivo dele, falei baixo. Não sei o que está acontecendo lá fora, mas se as pessoas estão atacando umas às outras, isso não é algo normal. Pode ser um surto, um vírus, sei lá. Precisamos de suprimentos, água, comida. Não sabemos quanto tempo vamos precisar ficar aqui. Clara sentiu, os olhos arregalados, e começou a mexer na mochila, verificando o que tinha trazido. Tenho algumas fraldas, leite em pó, umas roupas para ele, mas comida, só esses biscoitos que ele está comendo. Suspirei, passando as mãos pelo rosto. Meu armário não estava exatamente cheio, mas talvez desse para improvisar. Ok, vou pegar o que tenho aqui. Talvez a gente consiga se virar por enquanto. Enquanto eu começava a verificar os armários, o som de Rafa rindo alto ecoou da sala. Meu coração deu um salto, as paredes são finas demais, então qualquer som muito alto poderia ser ouvido do corredor. Olhei para ele que segurava um dos biscoitos como se fosse um troféu, enquanto falava alto. Olha, mamãe. Rafa, SHHH. Clara correu até ele, colocando um dedo nos lábios para que ele ficasse quieto. Mas mamãe, ele falou baixo, inclinando a cabeça, confuso. Foi então que ouvimos um ruído. Era fraco, como algo se arrastando no corredor do lado de fora. Não eram passos apressados como antes. Era mais irregular, e barulhento, nos fazendo congelar. Clara me olhou, pegando Rafa no colo, enquanto eu lentamente me aproximei da porta, tentando ouvir melhor. Está voltando, sussurrei, sentindo um frio percorrer minha espinha. O som parou por um momento, e então veio o som de uma batida contra a porta do meu apartamento. Dei um pulo para trás, Clara suspirou, abraçando Rafa com mais força. Ele tentou se virar para olhar, mas ela manteve o rosto dele pressionado contra seu ombro. Quem tá aí, mamãe? Ele perguntou em um tom inocente. Clara não respondeu, o rosto dela estava pálido e os olhos fixos na porta como se ela esperasse que seja o que estivesse do lado de fora entrasse a qualquer momento. Eu me aproximei deles, colocando um dedo nos meus lábios para sinalizar silêncio enquanto eu olhava para Rafa. SHHH, pequeno. É só alguém chato, nada para se preocupar, mas não queremos que saibam que estamos aqui para não nos incomodarem, falei em voz baixa. Ele me olhou e balançou a cabeça, antes de enfiar o rosto no ombro de Clara novamente. O som continuou, era uma batida fraca, então parecia que quem fosse não estava tentando quebrar. Me voltei para Clara.
Não podemos fazer barulho, sussurrei. Parece que quem quer que seja não sabe que estamos aqui. Ela assentiu. Ficamos imóveis, respirando com dificuldade e ouvindo a batida fraca que continuava do lado de fora. Eu mantive meus olhos fixos na porta, como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Cada som parecia amplificado no silêncio do apartamento. Rafa começou a se mexer no colo de Clara, inquieto. Ele murmurou algo baixinho, mas Clara o segurou firme, acariciando suas costas em um gesto para mantê-lo calmo enquanto o som de batidas continuou por mais alguns segundos e depois parou. Um silêncio pesado caiu sobre nós, tudo que ouvia era o som do meu coração batendo acelerado. Me aproximei da porta novamente, com passos leves, tentando não fazer barulho. Encostei o ouvido nela, mas não ouvi nada. Parece que foi embora, sussurrei, me virando para Clara. Ela não respondeu, mas seu corpo relaxou um pouco. Rafa estava acordado, mas estava calmo. Isso não vai funcionar por muito tempo, Clara finalmente disse em voz baixa. Rafa, ele é só uma criança. Não vai entender que precisamos ficar quietos. Assenti, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Era difícil pedir silêncio em uma situação dessas, especialmente de uma criança de apenas 2 anos. Vamos fazer o possível, respondi. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar, mas precisamos nos manter calmas. Clara suspirou, balançando a cabeça e beijou o topo da cabeça de Rafa. O que você acha que está acontecendo? Ela me perguntou. Não sei, mas não pode ser só aqui. A mensagem no celular, os vídeos, isso tudo parece maior do que qualquer coisa que já vimos. Vamos esperar mais um pouco, falei enquanto sentávamos no sofá. Rafa bocejou e se aninhou no colo de Clara, parecendo pronto para dormir. Eu então peguei o celular e fui checar as notícias novo. Clara me observava, parecendo cansada. Desbloqueei o celular, minhas mãos um pouco trêmulas e abri as redes sociais. Dessa vez, havia mais vídeos circulando, e alertas, um deles chamou minha atenção. Emergência, possível infecção em massa, evitem contato físico com os infectados, eles são extremamente agressivos. Baixei o som do celular e cliquei em um dos vídeos, minhas mãos suando enquanto segurava o celular. Havia várias pessoas, e dava para ver uma mulher avançando contra um homem, a boca dela manchada de sangue, ela derrubou o homem e começou a morder ele, havia gritos. Não pode ser, murmurei, meu estômago revirando ao ver todo o sangue antes do vídeo parar. Clara percebeu minha reação e se aproximou. O que foi? Sem dizer nada, reiniciei o vídeo e virei a tela para ela. Clara olhou, inicialmente não parecendo entender, então seus olhos arreglaram. Isso não pode ser real, ela sussurrou. Isso é coisa de filme. Não pode estar acontecendo de verdade? Clara, eu também quero acreditar que isso é fake, mas tem muitos vídeos, alguns daqui, e as mensagens de alerta, os barulhos aqui no prédio. Pode ser que seja verdade. Eu desejava que fosse impossível. Pessoas atacando outras, recomendações para ficar em casa, os sons assustadores no correr, e agora esse vídeo. Isso está realmente acontecendo? Zumbis? A ideia parece absurda, mas quanto mais eu penso nisso, mais tudo começa a fazer sentido de uma forma perturbadora. Não eram gritos normais lá fora. Olhei para Clara que parecia à beira de um colapso, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Eu preciso ser forte, por ela, por Rafael. Se eu entrar em pânico agora, ninguém vai conseguir lidar com isso. Engoli em seco, tentando controlar meu próprio medo. Meus pensamentos continuavam girando em torno de possibilidades. Quanto tempo temos que ficar aqui? E se a comida acabar? Será que existe uma saída segura? E se eles chegarem mais perto? Mas a principal pergunta que ecoa em minha cabeça é outra: será que o mundo inteiro já está perdido? Respirei fundo, afastando os pensamentos sombrios e olhei para Clara novamente. Vamos ficar juntas e vamos descobrir como lidar com isso. Uma coisa de cada vez, falei, mesmo que por dentro eu não soubesse se realmente isso daria certo, mas é a única coisa que podemos fazer no momento. Zumbis? Isso é coisa de filme. Eles estão exagerando, é só um surto normal, zumbis não existem, ela falou. Antes que eu pudesse responder, houve uma nova postagem na página da prefeitura, abri para ver, alerta emergencial oficial, fique em casa. Pessoas infectadas apresentam comportamento hostil e ataques físicos? Era apenas isso, sem mais detalhe. Virei a tela para Clara que leu a mensagem. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, e ela abraçou Rafa. Meu Deus, o que a gente faz? Ela sussurrou entre soluços.
Me abaixei ao lado dela tentando encontrar palavras que pudessem acalmá-la, mas a verdade é que eu também estou apavorada. Por enquanto a gente espera, ficamos quietas aqui, temos comida e água por enquanto, e se precisarmos sair daqui vamos dar um jeito. Clara balançou a cabeça. Rafa, talvez sentindo o desespero da mãe, começou a chorar baixinho também, mas Clara logo o embalou, murmurando palavras tranquilizadoras. Enquanto isso, o barulho no corredor parecia ter cessado. Clara enxugou as lágrimas rapidamente, ainda balançando o Rafa em seus braços. Kim, não podemos ficar aqui, ela disse, a voz ainda tremula, mas ela parecia mais determinada. Como assim? Para onde você acha que pode ir? Perguntei tentando me manter calma, mas sentindo um nó se formar no meu estômago. Para a casa dos meus pais, ela respondeu, eles moram em um lugar mais afastado, no interior. Se isso for mesmo algo tão grande, lá é mais seguro do que aqui. Não quero que Rafa fique preso nesse prédio. Eu entendo a tua preocupação, mas você viu os alertas. Eles estão dizendo para ficarmos dentro de casa, é perigoso lá fora, e você não tem ideia de como estão as ruas. Eu não posso ficar sentada aqui esperando essas coisas nos encontrar, eu preciso tentar. Você está falando sério? Aproximei-me tentando fazê-la me olhar nos olhos e se lá fora for pior do que imaginamos? Você está querendo arriscar seu filho? Ela hesitou, seu rosto uma mistura de medo e culpa. E se eles não conseguirem controlar isso? E se ficarmos presas aqui e ninguém vier nos ajudar? Ela perguntou. Eu respirei fundo, tentando pensar rapidamente. Minha mente girava com as possibilidades, cada uma mais aterrorizante que a outra. A ideia de sair do prédio é um salto no escuro. Mesmo com o corredor em silêncio agora, eu sei que lá fora é um mundo repleto de incertezas. Zumbis. Apenas pensar nisso faz meu coração acelerar de medo, mas Clara parece estar presa entre o desespero e a determinação de proteger Rafa a qualquer custo, mesmo que eu ache que é mais seguro para todos permanecermos ali. Clara, comecei mantendo minha voz mais calma possível, mesmo que dentro de mim tudo estivesse em caos, eu sei que você só está pensando em Rafa, mas a gente precisa pensar direito. Olha, você tem comida aqui para ele, temos água aqui, por enquanto é seguro. Lá fora não é. Ela me olhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua expressão era de frustração. E se isso nunca acaba e se essas coisas aparecerem aqui? Como eu vou proteger o meu filho nesse prédio caindo aos pedaços? Pelo menos na casa dos meus pais ele poderá correr, tem espaço e lá tem armas. Era um bom lugar para ir, mas pensar em Clara e Rafa tentando atravessar a cidade até chegar lá é algo que eu não consigo suportar, eles estariam em muito perigo. Você tem certeza de que conseguirá atravessar a cidade? Que seus pais estão bem lá? Clara, eu entendo, mas a ideia de sair agora é insana, você mesma viu os alertas, eles dizem para ficarmos em casa. Eu tentei convencê-la, mas ela balançou a cabeça impaciente. E se ficarmos aqui até o prédio inteiro estar infestado? Não posso simplesmente ficar parada. Seus olhos me encontraram com uma intensidade que me fez desviar o olhar. Eu sei que ela está com medo, desesperada, mas ela Ineal é a única. Há uma lógica no que ela diz, e pode estar certa, se o prédio for invadido, não haveria saída. Por outro lado, sair é um enorme risco. Qualquer movimento lá fora poderia atrair zumbis para nós. Clara, e se seus pais não estiverem mais lá? Perguntei em um sussurro. Era cruel, mas era uma verdade que sei que ela não quer encarar. O rosto dela empalideceu ainda mais. Eu preciso acreditar que eles estão bem, ela murmurou. Clara, por favor, eu queria confortá-la, mas a verdade é que eu estou aterrorizada. Vamos esperar mais um pouco, pelo menos mais algumas horas. Vamos monitorar as notícias, ver se as coisas se acalmam. Se você ainda quiser, eu não vou te impedir, mas não faça isso agora. Ela hesitou, seus lábios tremendo enquanto seus olhos me fitavam. Eu posso ver o conflito dentro dela, até que por fim ela sentiu, embora com relutância. Tá, mais algumas horas. Mas se isso piorar, Kim, eu vou embora, e você vai ter que decidir se fica ou vem comigo. Senti um aperto no peito. Eu sei que ela está falando sério, e a ideia de ser deixada para trás é quase tão aterrorizante quanto de enfrentar o mundo lá fora. Ok, respondi, embora minha mente ainda estivesse cheia de perguntas sem respostas. Enquanto Clara se sentava no sofá, peguei meu celular novamente, tentando achar qualquer coisa que pudesse nos ajudar a decidir o que fazer, enquanto tudo o que podíamos fazer era esperar. Família. Essa palavra tem um peso estranho para mim, um misto de conforto e vazio. Olhar para Clara abraçando Rafa me fez sentir uma pontada no coração.
Ela tem alguém por quem lutar, alguém para dar sentido a tudo, mesmo no meio de um inferno como esse. Eu não tenho ninguém. Fechei os olhos por um momento, mas isso só trouxe memórias que eu quero enterrar. Minha mãe sempre dizia que a vida é feita de momentos, e que a gente nunca sabe quando eles irão acabar. Ela não estava errada. Ele e meu pai se foram rápido demais, vítimas de um acidente que ninguém esperava. Eu tinha 19 anos na época, e aquele foi o momento em que tudo na minha vida mudou. Lembro-me da última vez que os vi. Minha mãe, com aquele sorriso que parecia iluminar o mundo, me dizendo para não esquecer de trancar a porta quando saísse. Meu pai, concentrado em vídeos no celular. Era uma manhã comum, nada especial, até que não foi mais. O vazio que ficou depois era imenso. Não tinha irmãos, tios ou avós próximos. Eu aprendi a sobreviver sozinha, mas nunca os esqueci. Agora, nesse momento, com o mundo aparentemente desmoronando, a dor daquele vazio parecia voltar com força total. Será que, se minha mãe estivesse aqui, ela saberia o que fazer? Será que meu pai me diria para ser corajosa e seguir em frente? Um soluço escapou antes que eu pudesse me conter, e rapidamente cobri a boca com a mão, rezando para que Clara não percebesse. Eu não posso desabar agora, não quando eles precisam de mim. Olhei para ela e Rafa novamente. Clara estava distraída, acariciando os cabelos do filho enquanto parecia estar cantando baixinho para ele. E foi aí que percebi, eles são tudo o que eu tenho agora, não são minha família no sentido tradicional, mas por eles eu preciso ser forte mesmo que o mundo inteiro estivesse caindo aos pedaços, mesmo que a ideia de continuar fosse assustadora, eu não posso deixar Clara enfrentar isso sozinha. Respirei fundo, limpando uma lágrima teimosa que descia pelo meu rosto, e voltei minha atenção para o celular. Eu preciso encontrar respostas, ou pelo menos algo que nos ajude a decidir o próximo passo. Vamos conseguir, sussurrei para mim mesma, tentando me convencer disso.